Bom dia a todos e todas. É um prazer vê-los aqui novamente. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos à casa. Inicialmente eu quero dizer a vocês que nós precisamos colocar o dedo na ferida. Essa expressão tão antiga e tão pouco utilizada no Brasil. Quando eu digo que nós precisamos colocar o dedo na ferida, eu digo a vocês que a história do Brasil nós preferimos, em vez de fazer as mudanças necessárias, criar paliativos e não combater o foco do problema. E aí vocês podem estar se perguntando, me dê um exemplo. Posso usar um exemplo que vários vereadores aqui já citaram hoje, reforma da Previdência. Nosso governo federal propõe uma reforma da Previdência, na minha visão, desnecessária, elitizada, em que para que nós possamos nos aposentar, a gente só vai conseguir isso depois de morto. E aí eu não sei se é vantajoso a aposentadoria ou não, partindo desse prisma. Em vez de combater a corrupção, em vez de combater a sonegação de impostos, em vez de combater a aposentadoria dos políticos, que é integral, muitos se aposentam com 40, 45, 50 anos, prefere se cortar aonde mais se necessita, que é a classe popular, que é a classe trabalhadora desse país. Então isso mostra que a gente não bota o dedo na ferida. Pensando nisso também, existem alguns assuntos que a gente precisa discutir, como gênero, como sexualidade, como etnia. Isso não influencia na minha crença religiosa, isso não influencia na minha concepção de mundo, isso não influencia na minha concepção de vida. Eu, como político, preciso governar para todos. E quando eu digo todos, eu digo aqueles que são próximos a mim e aqueles que estão distantes de mim. Aqueles que têm uma identidade próxima à minha, aqueles que não têm uma identidade próxima à minha. Isso significa se colocar no lugar do outro. Só para vocês terem uma ideia, o político quando assume um cargo, ele assume um cargo público. E o que significa ter um cargo público? Eu não posso legislar para a minha igreja, eu não posso legislar somente para a minha comunidade, eu não posso legislar somente para o meu meio, aonde eu estou habituado, eu não posso legislar só para a UNEB, eu não posso legislar só para o Pitágoras, por exemplo, locais onde trabalho. Eu preciso legislar para todos. E pensando nisso, nós trazemos um projeto hoje de lei que é a proteção à gestante contra a violência obstetrícia. O que é isso? Chegou até mim algumas informações desde janeiro e depois procurando a realidade do Brasil, ela é muito próxima. Diz o seguinte: muitas gestantes, na hora do parto, sofrem agressões físicas e psicológicas, moral. Do tipo, me perdoem a expressão, mas é o que vem até mim. Isso praticada, não por todos, por alguns médicos, alguns enfermeiros e até familiares de outras gestantes e de outras pessoas que estão no hospital. Na hora de transar, você não gritava. Na hora de abrir as pernas, tu não gemia. Isso acontece muito nos hospitais brasileiros. E eu repito, me perdoem a expressão, mas são as expressões que são utilizadas. Recém-nascidos que têm os braços quebrados, recém-nascidos que são apertados na hora de retirada, o corpo da mulher é agredido, invadido, é violado. Então nós precisamos combater. A questão da sexualidade não tem nada a ver com a questão da parturiente. São questões distintas e merece o nosso respeito. Merece também o nosso respeito os profissionais da educação. Eu não poderia me deixar de furtar de discutir isso sendo um professor. E merece o nosso respeito à comunidade que já recebeu em tese as casas, mas ainda não recebeu na prática. Quanto às casas, eu levanto um outro problema. Não basta somente criar o conjunto habitacional. É necessário que tenha posto de saúde próximo, é necessário que tenha escola próximo, é necessário que tenha mercado próximo, é necessário que tenha farmácia próximo do local. Eu já estou cansado no Brasil de, em tese, ajudar as classes populares, mas não dar infraestrutura adequada. Não adianta nada você mandar a pessoa para um lugar afastado do centro da cidade e ela não ter condições de sobreviver ali. Santa Clara, outro problema, você cria o conjunto habitacional, a Santa Clara só funciona até às 19 horas. Aí a pessoa à noite quer sair de casa, faz como? Não faz. Vai a pé, mototáxi alguns não querem porque é perigoso, porque é distante. Então nós precisamos colocar o dedo na ferida. Nós já estamos cansados de blá blá blá, independente do partido político. Nós precisamos ir à luta. E nós só alcançamos a luta quando vocês participam da luta. E quanto aos profissionais da educação,
Após a sessão da Câmara, se Valci e a comissão assim quiser, sendo também um professor, eu me coloco à disposição para poder conversar e faço as palavras de Marcos a minha. Vamos tentar achar o caminho mais adequado e viável para que a escola não seja prejudicada, as crianças não sejam prejudicadas e os professores também não, tá bem? Então deixo aqui o recado, vamos colocar o dedo na ferida, e faço da fala dos colegas as minhas, vamos para a rua, porque não há político nenhum que se sobrepõe à vontade do povo. No dia que o povo entender que a participação política é do povo para o político e não do político para o povo, essa miséria desse país muda. Fiquem com Deus e até a próxima.